para a nossa reflexão e nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39. Como eu sempre digo, sempre nós já oramos antes de iniciarmos o programa, pedindo já a direção de Deus, e sempre estamos orando durante toda a semana, todo o tempo, pedindo a Deus que sempre nos dê a palavra para nós ministrarmos aqui no programa. Então nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37, que diz assim: assim, pois, como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que estão me ouvindo através das ondas desta rádio e também pelos que estão através do YouTube. Preste atenção nesta palavra. Não parece que está acontecendo isto hoje, assim como nos dias de Noé? Que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ministrada, mas talvez a maioria das pessoas estão ocupadas com seus afazeres, ocupadas com tantas coisas que não querem dar atenção à palavra de Deus, não estão se importando com a palavra de Deus, não estão tendo mais temor a Deus. Assim o povo na época de Noé, em que o mundo estava cheio de corrupção, como nós temos visto hoje também, um mundo cheio de corrupção, cheio de desobediência, cheio de coisas que não agradam a Deus e nem faz bem ao próximo. Também naquela época estavam assim, as pessoas viviam sem nenhum compromisso com Deus, não queriam saber de Deus, queriam saber apenas dos seus afazeres, fazer apenas aquilo que interessava, nas suas diversões, nos casamentos, nas festas. E muitas pessoas hoje acham que servir a Deus os impede de ser feliz, os impede de também fazer festas. As pessoas ficam presas nas coisas terrenas, sendo que se divertir na presença de Deus é muito melhor do que se divertir fora da presença de Deus. Aquelas pessoas que estavam se divertindo, mergulhado nas diversões mundanas, sem estar na presença de Deus, foi apanhado por surpresa, em surpresa, foi pego de surpresa quando veio o dilúvio, e já era tarde demais, porque aqui sabemos que essa mensagem, essa arca representa Jesus Cristo, Noé representa o pregador, o mensageiro de Deus, e que Noé, enquanto está fazendo a arca ali, ele está anunciando que Deus quer salvar a humanidade, porque ele estava fazendo a arca exatamente para salvar a humanidade, mas as pessoas não quiseram dar ouvidos à voz de Deus, à voz da pregação, assim como estão fazendo hoje. A gente percebe que as pregações que são sérias, as pessoas não querem ir, querem ouvir só blá blá blá, não querem ouvir uma mensagem séria da palavra de Deus, a maioria não querem. Mas como eu estava dizendo a respeito da diversão, é muito melhor estar divertindo na presença de Deus, porque não tem nenhum problema se divertir. Eu gosto sempre de mencionar o filho pródigo. Ele, quando tentou se divertir fora da casa do pai, ele se deu mal, ele perdeu tudo o que tinha, ele passou fome, ele passou necessidade, ele passou frio, ele sentiu calor, ele sentiu todos os tipos de problemas que veio sobre a vida dele por conta de estar se divertindo fora da presença de Deus. Mas interessante que quando ele voltou, quando ele caiu em si e voltou para a casa do pai, olha que ele teve a melhor diversão que pôde ter, junto com o pai, nos braços do pai, junto com os amigos ali. O pai mandou matar o melhor bezerro, cevado, fez festa, ele tinha danças, músicas,
Que diversão maravilhosa, mas na casa do Pai, na presença de Deus. Então a diversão na presença de Deus é muito melhor do que a diversão lá do mundo, porque de lá pode trazer sérios problemas. Então divirta, pode se divertir sim na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mas como eu estava dizendo, as pessoas hoje, a maioria, claro, existem aquelas que querem levar a sério. Mas eu quero abrir em outro texto aqui para mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo já dizia para Timóteo, mas que serve para nos alertar também. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o 4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichões ou coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que nós temos visto hoje muito, quando nós queremos pregar a verdade, pregar a palavra mesmo de Deus, as pessoas não querem. Podemos ter experiência fazendo um culto, quando nós é um culto que prega a palavra de fato, as pessoas não querem ir. Mas quando convida para um show, para um culto talvez que é cheio de movimentos, de pula-pula, de palavras que não têm de fato base no ensinamento de Jesus Cristo, não é uma doutrina, sã doutrina, mas doutrinas de homens, com promessas, falsas promessas de prosperidade, promessas de tantas coisas. Deus nos dá prosperidade, nos dá a cura, nos faz acontecer milagre na nossa vida, pela verdade, por Jesus Cristo, pela nossa fé. Mas infelizmente as pessoas querem aquilo que é mais fácil para elas. É como se estivesse pagando por uma cura e se torna mais fácil. Não quer ter o trabalho de ter a fé, de crer de fato, porque se aquele que crê, Jesus diz, tudo é possível ao que crê, quem crê verás a glória de Deus. E nós pregamos esse evangelho, o evangelho da cura, o evangelho que liberta, que salva. Não é aquele paliativo, não, é aquele que de fato dá, quando dá a cura, dá mesmo de verdade. Sem nenhuma cobrança, sem cobrar nada, porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Mas as pessoas parecem que não querem ouvir a verdade. Querem ouvir doutrinas de homem. Não querem buscar o ensinamento de Jesus Cristo. Infelizmente a maioria está assim, mas serão pegos de surpresa, como Jesus falou, como nos dias de Noé. Quer viver vida fácil. Não quer ter compromisso com a palavra de Deus, mas serão pegos de surpresa se não mudar de opinião, se não mudar de comportamento, se não aceitar de fato o evangelho de Cristo, se não de fato aceitar o novo nascimento. Porque aqui o apóstolo Paulo diz, haverá um tempo, e esse tempo, a gente está vendo esse tempo. Sempre houve, mas agora parece que está pior mesmo, que está acentuado esse tempo, que não suportarão não suportarão a sã doutrina, mas pelo contrário, quer ouvir mestre segundo suas próprias cobiças, seus próprios sentimentos, recusando a dar ouvido à verdade e seguindo a fábulas. Mas preste atenção, porque Deus está te alertando, está dando essa oportunidade nesta hora. Se desperte, porque senão você será pego de surpresa com algo que não vai ser bom para você. Você se lembra da época da pandemia, da Covid? Quantas pessoas foram pegas de surpresas? Quantas pessoas morreram? E não tem distinção de pessoas. A pessoa que era pobre morreu, mas milionários também morreram. Então, você será pego de surpresa se você não se consertar. Se você não procurar seguir a verdade. Não procurar seguir o Evangelho de Cristo. Não procurar aceitar essa mensagem que vem da palavra de Deus. Então tome cuidado, porque senão você será pego de surpresa, assim como as pessoas ali antes de dilúvio foram pego de surpresa. E depois vai ser tarde demais, não vai adiantar chorar. Não vai adiantar chorar porque não vai ter recursos depois. Então hoje é tempo, agora é tempo de você
tomaram a nova decisão, tomaram a posição de andar nos caminhos do Senhor, de estar na presença de Deus, porque aí pode vir dilúvio, pode vir o que for, que não vai ter problema nenhum. Mas se não estiver na presença de Deus, quando vier esse momento, como Jesus disse, na vinda do Filho do Homem, que vai pegar muita gente de surpresa, e não vai adiantar, não vai ter mais recurso. Não vai ter mais recurso. Mas hoje ainda é tempo. Então eu quero ler mais um texto aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, na tentação do deserto. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo falando com você, não endureça o teu coração, não. Porque o amanhã pode ser muito tarde. O teu futuro pode ser muito terrível. Será pego de surpresa. Mas ouça a voz do Espírito Santo falando com você neste momento. Procure seguir as doutrinas de Cristo e não as doutrinas dos homens. Jesus alertou: cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com as doutrinas dos fariseus. Os fariseus eram os maiores religiosos da época, mas ensinavam doutrinas como Jesus falou. Você ensina doutrinas que são preceitos de homens e invalidam os mandamentos de Deus. Então, tem muita gente hoje, muitos estão ensinando doutrinas de fariseus. Não é doutrina séria, é hipocrisia. Mas nós precisamos apegar de fato o verdadeiro ensinamento de Cristo. Porque tem muita gente que ensina aquilo que Jesus não mandou ensinar e deixa de ensinar aquilo que Jesus mandou ensinar. Então tenha cuidado, se desperte, toma uma posição hoje, agora mesmo, para que você não seja pego de surpresa. Não endureça o teu coração, porque Deus está dando essa oportunidade para você neste momento. Então não perca essa oportunidade, em nome de Jesus, para que você não seja pego de surpresa. Receba esta palavra, esta mensagem na tua vida e mude de vida. Aceita Cristo como teu Salvador, porque Ele é o único que pode nos salvar, único, não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então procure seguir, andar por esse caminho que é Jesus Cristo. Esta é a mensagem, a reflexão de hoje, em nome de Jesus Cristo. E eu quero neste momento orar. Querido Deus, louvamos a Ti, Senhor, por esta mensagem. E essa pessoa, Pai, ou essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem neste momento, que possa ser profundamente tocada pelo Teu Santo Espírito, Deus. Que possa ser tocada pelo Teu Santo Espírito, Deus. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Toca nesses corações, nessa mente, nessa alma, Pai. Para que elas possam se converter e não ser pegas de surpresa, Pai. Para que elas possam ser libertas das trevas, libertas das doutrinas de homens, libertas das fábulas, e que possam seguir a verdadeira doutrina, que é o ensinamento do Senhor Jesus, que é a palavra que liberta, que cura, que salva, que transforma. Pai, esteja curando essa vida, Pai. Essa pessoa que está crendo que pode ser curada, esteja curando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está com problema na família, que seja liberta também de todos os problemas na família, Pai. Também para as pessoas que estão com problemas financeiros, econômicos, que o Senhor esteja abrindo as portas, Pai, para que elas possam, de fato, conseguir romper, vencer essas barreiras. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos agora e sempre. Amém.